o que está acontecendo com o Covid é claramente, neste momento, essa pandemia não foi encerrada, a Organização Mundial de Saúde não decretou o fim da pandemia, nós continuamos tendo os casos, sim, continuam, em muito menos intensidade. Agora, o que ficou muito claro para a gente, tá, nesse momento, é que existem populações mais vulneráveis, exatamente igual à gripe. Então, né, pessoas acima de 60, 70 anos, a mortalidade é maior que 20%. Então, certamente hoje está claro para a gente exatamente igual às doenças respiratórias de uma forma geral, e aí eu ponho a influenza. Pessoas acima de 70 anos, pacientes imunodeprimidos. O que são imunossuprimidos, né? Pacientes com HIV/AIDS, pacientes transplantados, pacientes em uso de drogas imunossupressoras, por exemplo, pacientes com doenças reumáticas que tomam esses imunobiológicos, pacientes que têm alguma deficiência congênita de imunidade, esses pacientes todos serão privilegiados nessa primeira fase. Então, primeiro, cuja mortalidade é bastante elevada, pacientes que vivem em instituição de longa permanência, os pacientes institucionalizados, né? Indígenas, ribeirinhas, quilombolas e pacientes imunossuprimidos. Então, nessa primeira fase, essa população. É importante que essas pessoas, idealmente, já tenham tido a vacinação prévia, né, com pelo menos 2 doses daqueles imunógenos que já circulam aqui. Então, é esse. A constatação inequívoca de que as vacinas são absolutamente fundamentais todos, veja, eu continuo trabalhando, eu vou para o hospital, vou para o Emílio Ribas, todos os pacientes que internaram, foram para UTI, depende de oxigênio, foram pacientes que tomaram ou uma dose ou não tomaram dose nenhuma. Pacientes que tomaram 2 ou mais doses não fazem forma grave da doença. A vacina é absolutamente fundamental para que nós evitemos essas formas graves da doença, internação, intubação. Então, acho que esse conceito tem que ficar claro. Nessa primeira fase, 70 anos que vão receber esse imunizante, viu, Kiko? E depois tem a segunda fase, em 6 de março, que vai ser a população entre 60 e 69 anos. E gestantes e puérpera. Então, a primeira fase começou agora dia 28, a segunda fase começa no dia 6 de março, em pessoas entre 60 e 69 anos, gestantes e puérpera. Puérpera até 43 dias após o parto. Essas são as pessoas que vão receber nesse primeiro momento. E depois, a terceira fase, 17 de abril, que vão ser, por exemplo, detentos, adolescentes institucionalizados, funcionários do sistema de pessoas privadas de liberdade, né, penitenciárias. Então, esse é o cronograma inicial. Além da enorme campanha, que foi muito bem falado, que eu acho que essa é a mais importante, a gente não pode esquecer, de a gente buscar a atualização do calendário vacinal nas crianças. Nós temos, em média, a maioria do nosso país, menos 70% de cobertura vacinal, naquelas vacinas que nós sempre fomos um orgulho, exemplo para o mundo, né? Com cobertura vacinal maior que 90%. A maioria, poliomielite, rubéola, catapora, sarampo, nós não chegamos a 70%. Então, haverá um grande movimento com a volta do Zé Gotinha, utilizando os meios de comunicação para que a gente faça esse movimento no sentido de arrumar o calendário vacinal das nossas crianças. Isso é de fundamental importância, né?